Tá certo. Então, vamos Ei, abrir Sérgio. mais uma sessão anatomoclínica na colaboração entre o IgM, Fiocruz Bahia e Instituto Couto Baia. E hoje nós temos um caso. Você quer falar algumas palavras, Áurea? Não, eu quero só dar boas-vindas a todos, agradecer a presença de todo mundo. Eu acho que vai ser um caso bastante produtivo e vai ser apresentado pela nossa R3, Emanuele Ferreira. E aí eu acho que com a palavra, Manu. Certo. Tá dando para ver direitinho? Sim. Uhum. Tá sim. Certo. Então, pessoal, boa noite. Obrigada pela presença de todo mundo. Hoje nós vamos falar sobre um caso clínico que ocorreu no Instituto Couto Maia, e foi realizada a autópsia minimamente invasiva guiada por ultrassom. Foi o quadro de uma mulher de 48 anos, com febre, cefaleia, mialgia, artralgia, vômitos, diarreia e equimoses pelo corpo. A princípio, né, essa paciente que não tinha comorbidades, era previamente rígida, tabagista, iniciou há 3 dias um quadro de febre, que não foi aferida, cefaleia holocraniana, mialgia generalizada, artralgia e episódios de diarreia e vômito. Ela relatou também a presença de equimoses espontâneas e petequias nos membros e mal-estar geral. Não tinha nenhum sangramento ativo. Estava também com uma anorexia, e quando foi admitida, ela estava hemodinamicamente estável, não estava em uso de drogas vasoativas. Foi regulada para o ICOM com suspeita de dengue. Por esse quadro inicial, a gente recebe muitos pacientes com dengue grave, e a princípio na admissão era uma paciente que estava estável, com frequência cardíaca de 89, PA 110 por 70, Glasgow 15, lúcida orientada, e no exame físico não tinha nada digno de nota, a não ser as petequias e equimoses difusas, sem nenhum sinal de sangramento ativo. Ela estava afebril, bem perfundida e sem edemas. Ela trazia alguns exames laboratoriais da unidade de origem, no qual mostrava um NS1 não reagente, IgG positivo para dengue e IgM negativo. Eu não consegui encontrar no prontuário esses exames, né, mas tá descrito na ficha de regulação dela. Os exames laboratoriais da admissão dela são esses aqui. Ela tinha uma anemia, HB de 8,9, com HT de 24, VCM de 80, HCM 35, RDW 13, com um leuco de 8.000, predomínio de segmentados, tinha uma plaquetopenia de 12.000, função hepática estável, eletrólitos também, função renal tinha uma creatinina de 1,2, bilirrubina normal também, 1,4, dedímero aumentado, 6.886, tinha um TTPA de 35, RNI de 1,05, foi feita também uma procalcitonina, que era 0,14. Deixa eu passar aqui. Além disso, foram feitas algumas sorologias na entrada, anti-HIV não reagente, anti-HCV também não reagente. No sumário de urina da admissão tinha proteinúria, 2 cruzes, e hemoglobinúria, 4 cruzes. A princípio foi coletada a amostra para PCR para arbovírus. Esse exame ele não fica pronto imediatamente, né? Eu coloquei o resultado aqui porque foi a amostra coletada na admissão. Esse PCR compreendia, né, a pesquisa de dengue, zika, chikungunya, oropouche, maiaro, encefalite São Luís e febre do Nilo, todos não detectáveis. Como ela chegou com a suspeita de dengue grave, fizeram uma ultrassom de abdômen total, que também não tinha alterações significativas. Então, nessa investigação inicial, chamou atenção essa hemoglobinúria, proteinúria, essa queda progressiva da hemoglobina que foi observada. Tinha reticulócitos elevados também, 71.000,
LDH aumentado de 1.000 e o Cumbis direto negativo. Esses exames de reticulócitos e Cumbis direto também não saem imediatamente, só chegaram depois também. Falando da evolução dessa paciente, né, que foi admitida no dia 8, inicialmente fizeram uma hidratação e suporte nutricional. No dia seguinte, percebeu-se uma piora da plaquetopenia, que de 12.000 caiu para 9.000. E a partir do dia 10, ela começou a cursar com artralgia, que ela já sentia artralgia, mas começou a ficar muito pior, é, que prejudicava a mobilização dela no leito. E aí, nesse momento, foram solicitados alguns exames para investigação de doenças reumatológicas. Esses exames que também não ficam prontos no mesmo dia, veio um FAN não reagente, com bis direto negativo, anti-DNA não reagente, C3 de 116 e C4 de 19, que está dentro da faixa de normalidade também. No dia 10, ela fez uma hemotransfusão, foi feita uma bolsa de hemácias, que no período ela estava com hemoglobina de 6,2 e as plaquetas de 9.000. No dia seguinte, foi feita a transfusão de plaquetas, foram feitas cinco bolsas, sem nenhuma intercorrência, e pelo risco de sangramento, a paciente ficava restrita ao leito. No dia 12, iniciou a corticoterapia, prednisona 1 miligrama por quilo. A paciente ela tinha 80 quilos, eu esqueci de mencionar, era uma paciente obesa. Foi realizada ivermectina antes do início da corticoterapia. Nesse período, ela estava com hemoglobina de 5,9 e as plaquetas começaram a melhorar depois do corticoide, que ela teve uma plaqueta de. Não, minto. Ela fez a transfusão de plaquetas e aí teve essa melhora, né, de 49.000 após a infusão. Então, das medicações que ela fez uso, ela estava sendo hidratada com 2.000 ml dia. Foi realizada uma dose única de hidrocortisona de 100 miligramas. Depois iniciou-se a prednisona 80 miligramas dia e a metilprednisolona, que ficou 40 miligramas dia. Foi realizado a partir do dia 12/5 até o dia do óbito da paciente, que foi no dia 17. A gente vai ver direitinho agora. Ela ficou em uso desse corticoide. No dia 14, ela teve uma descompensação, ela começou a cursar com agitação, desorientação, cefaleia persistente, aí foi necessário sedar a paciente com benzodiazepínico e Precedex. Nesse momento, foi realizada uma tomografia de crânio, que mostrou um edema cerebral difuso, e ela teve fobia durante o exame. Como ela estava com essa cefaleia muito intensa, foi solicitada uma angiotomografia, que demonstrou uma perfusão sem obstruções, normal. Além desse edema difuso, não tinha outras alterações. Foi realizado um entubamento, a intubação orotraqueal da paciente, devido ao rebaixamento do nível de consciência. Ela foi entubada no dia 14/5 à noite. Nesse momento, chegou o resultado de alguns exames também, de vírus respiratórios que foram realizados, apenas rinovírus, que veio detectável, e uma proteinúria de 24 horas que ela tinha de 750 miligramas. Essa aqui tomografia, eu coloquei uma do lado da outra para comparativo mesmo. A do dia 14 foi essa anjo TC da paciente, e no dia 15, uma tomografia sem contraste que ela fez, devido a essa piora, né, com esse rebaixamento de nível de consciência. Eu vou passar aqui para colocar a tomografia da paciente. Tá dando, deixa eu ver. Tá dando para ver? Não, apareceu um com. Agora sim, tá dando. Ah, certo. Ah, não, peraí. Essa daqui. Essa daqui é inicial, sem contraste, que mostrava esse edema.
aqui da angiotomografia, que não tem outros achados além do edema. A anjo dela normal. Coloquei o raio-x sem querer. Aí que foi o exame que ela fez no dia seguinte, no dia 15, depois da piora com rebaixamento de nível de consciência. Aí que foi a janela óssea, né? Aí aqui que a gente vê, tá passando muito rápido. Essa área de densidade muito grande e em ambos os hemisférios, que era uma área que não existia antes. Corresponde a esse momento de piora aguda da paciente. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Então, nessa tomografia, como a gente viu ali, tinha esse edema difuso com hipodensidade bilateral. Pior do lado esquerdo, mas já chegando do lado direito também. Nesse momento, por conta do edema, foi iniciada solução hipertônica a 3% imanitol. E agora, a evolução a partir do dia 15. No dia 16, a sedação da paciente foi suspensa, ela estava em coma com reflexo, foi iniciado o protocolo de morte encefálica. Primeiro exame clínico positivo, e nesse momento ela estava com sangramento vaginal em grande quantidade. No dia 17, em vigência, né, desse protocolo de morte encefálica, ela teve elevação maciça das transaminases, começou com instabilidade hemodinâmica, vasopressina, noradrenalina. Não foi concluído o protocolo de morte encefálica por conta da instabilidade da paciente. E no dia 18, a paciente evoluiu a óbito, com a hipotensão refratária às altas doses de vasopressina. Foi esse o caso. Pessoal, obrigada pela atenção. No total, são quantos dias de doença, Emanuele? Então, ela passou 10 dias internada e estava com sintomas há 3 dias, então são 13 13 dias. dias. Os residentes do Couto que quiserem perguntar alguma coisa, pessoal, ou algum questionamento, ou alguma Emanuele, opinião também, né? Opinião do quadro. não me lembro, essa paciente teve pesquisa de esquizócito, teve disfunção renal ou algo a mais? Não, não teve. Pelo que eu me lembro, não tinha esquizócito, mas eu posso Emanuele, conferir aqui. na Oi. pequena história que eu recebi, que a Áurea me passou, tinha sim, tinha quisócitos. E no início você mencionou que ela tinha uma creatinina de 1,2 e já no final Isso. da história dela a creatinina subiu para 2 alguma coisa ou para 3, não foi na hora. Ah, Emanuele, Exato. tinha história de viagem fora da Bahia, em algum outro lugar, alguma coisa assim, pregressa? não tinha descrito. E do ponto de vista Boa noite. pulmonar, ela não tinha, do ponto de vista pulmonar, não tinha nada. Esse dedímero bem elevado, mas pulmonar, eu não vi o raio-x aí, assim, não tinha É, história Não, nenhuma, ela né? fez uma radiografia de tórax, eu acabei não colocando porque foi uma radiografia no leito para conferir posicionamento de sonda. Que- Não tinha nada significativo.
Embolia pulmonar, não fui É, pensar nada disso, né? Dedímero elevado, enfim. Tá. Não, não. boa noite. Apesar da plaquetopenia, em nenhum momento foi feito um líquor dela, né? Não, não foi Não. feito. Hein? Não. Não, não foi feito. Tá. É. Ela tinha histórico de descrese sanguínea, algum histórico pregresso assim de distúrbio da hemostasia? Não achei descrito sobre essa história Não, não tinha prévia. não. Tinha não, Manu. É obesa, né? Uhum. Só tabagista, sem nenhum histórico prévio. Inclusive, a Isso, sem filha outras dela me mandou complicações. depois exames laboratoriais antigos sem nenhuma alteração, nem nenhuma alteração hematológica. E a função renal, ela já chegou alterada, né? Já chegou com a create de 1,2. Uhum. Ela é daqui de Salvador mesmo, né? Não é isso, Manoel? Não, ela é de uma cidade do interior. Deixa eu Ah, não tá. me... Ela poderia ter um quadro de microangiopatia trombótica, aí, poderia pensar algumas possibilidades mais específicas aí, PTT seria uma possibilidade. Acho que SAF catastrófico ficaria bem pouco provável pelo FLA negativo, mas acho que seriam algumas possibilidades interessantes. Uhum. Só para discutir aqui, porque eu não sei em que momento foi feito a PCR para as arboviroses dela. Foi feito na admissão. Foi feito na admissão. Quantos dias ela tinha de doença? Tinha 4 dias. Quatro. 4 Tá, dias. tá, tudo bem. Nesse período, teoricamente, teria que ser detectado, né? Uhum. Uhum. Não é mesmo, Claudilson? É. Agora, não É, complicou com infecção bacteriana, assim, alguma hemocultura, alguma é, infecção é, bacteriana associada que porque complicaria? aparentemente parece uma sepse, né? Uhum. Não teve Já não, é não foi, Manoel? difícil. Com a A hora piora clínica dela, foi coletada hemocultura. Daí eu fui conferir e estavam negativas. É. Sim, os exames laboratoriais dela estão aí? Sim, sim. Podia mostrar para a gente? Só um minutinho. Fecha aqui. se Enquanto você, isso, se você Glorinha, teve conseguir. distúrbio de coagulação disseminada no Então, final? eu Teve queria todo. falar, deixa eu falar do ponto de vista hematológico, assim, porque como é que eu Sim, estou sim. vendo? Olha, eu acho que assim, primeiro é um caso desafiador, né? Porque é uma evolução meio catastrófica, né? Ela em poucos dias inicia como se fosse um quadro infeccioso, mas com algumas manifestações gastrointestinais, com mialgia, essa sintomatologia bem inespecífica, vocês bem conhecem, que podem ser vários processos infecciosos agudos. Agora, do ponto de vista hematológico, toda vez que você tem um paciente desse, você tem que perguntar qual é o diagnóstico sindrômico hematológico. Eventualmente, você pode chegar até a etiologia do processo. Então, o diagnóstico sindrômico. Então, eu entendi agora, de forma clara, que a Manuele colocou, que na fase inicial ela já tinha sinais de hemólise estabelecida. Foi porque, no resumo, eu não tinha percebido, mas então ela já tinha sinais de hemólise clara, com LDH elevada, bilirrubinemia indireta, reticulocitose e uma anemia progressiva. E ela faz a plaquetopenia também desde esse começo. Então, anemia hemolítica mais plaquetopenia, e anemia hemolítica intravascular, porque ela tinha uma hemoglobinúria, né? Então, não era uma anemia hemolítica extravascular, que é a maioria das anemias hemolíticas autoimunes, né? É a maioria. Mas a intravascular, porque você tem hemoglobinúria. Então, anemia hemolítica intravascular, cumbis direto negativo, que saiu 48 horas depois, né? Que eu entendi pelo registro.
cumbis direto negativo e plaquetopenia progressiva, é obrigatório o diagnóstico diferencial com púrpura trombótica, com certeza. Primeiro, pela hemólise intravascular e, segundo, pela ausência dos marcadores de autoimunidade. Então, a PTT. E outra coisa, se você colocar é um diagnóstico difícil, geralmente é um diagnóstico sindrômico. Você tem um score que você vai pontuando. Eu fiz um score rápido aqui e ela pontua como intermediário a alto, porque ela pontua, ela tinha um VCM baixo, plaquetopenia, não tinha câncer ativo, não tinha doença prévia. Aí você vai pontuando o score para você suspeitar, porque o diagnóstico definitivo às vezes é muito difícil. Eu estou imaginando que tem uma grande possibilidade de ser uma PTT. Uma autoimune com cumbis negativo é raríssimo. Primeiro, por ser intravascular, e segundo, porque corresponde a menos de 5% das anemias hemolíticas autoimunes. E, geralmente, você tem um cumbis direto positivo. Então, assim, eu acho que partindo do diagnóstico sindrômico, sugere muito uma síndrome de uma púrpura trombótica. E aí, talvez, o dedímero, porque qualquer processo inflamatório aí alto pode realmente dar esse dedímero alto, né, Claudilson? Pode dar bem elevado. Mas se você pontuar clinicamente, é um diagnóstico clínico, né? Que pode estar desencadeado por várias coisas, infecções, doença autoimune, pode ser idiopática, HIV, né? Que eu já vi pacientes de HIV abrir com PTT, abrir com uma PTT. Então, eu acho que quando eu olho, é fácil olhar o paciente de forma completa, né? Aí você visualiza bem. Então, para mim, assim, diagnóstico sindrômico hematológico é uma anemia hemolítica intravascular com plaquetopenia progressiva, cumbis direto negativo. Obrigatório pensar em PTT. Então seria uma síndrome hemolítica urêmica. Não, sim? Não. Pode ser uma... Não. Geralmente, a síndrome hemolítica urêmica, o quadro renal, ele predomina, né? Então, pois é, mas ele não tem. Eu penso na PTT mesmo, a púrpura trombocitopênica trombótica. Porque se nós tivéssemos a síndrome hemolítica urêmica, ela teve diarreia, né? Podia ser uma Escherichia coli que produzisse uma toxina com potencial de síndrome hemolítica urêmica, né? Perfeito, poderia. Mas, assim, as manifestações gastrointestinais também podem estar presentes como manifestação da PTT. Sim, então, a PTT concordo. também aparece com vômitos, náuseas. Isso, Me chamou a atenção o comprometimento orgânico, né? Porque ela faz o comprometimento do sistema nervoso central, cefaleia, desde a abertura do quadro, e desorientação, né? Em algum momento ela faz desorientação. Tudo bem, podia ser uma sepse, uma piora, mas são aqueles pontos, né? Que você vai somando no que é clínico. Infelizmente, não temos um diagnóstico, nem sempre é fácil, em melhores centros, não é fácil, porque você precisa ter a Dantes 13 determinada, ou uma biópsia de gengiva, quando você pensa, mas se pensa, é igual a TEP, pensou, tratou. Perfeito. Imediato, entendeu? Perfeito. Aí talvez faltou iniciar plasma. Começou corticoide, mas tem que começar o plasma. E depois um plasma, a troca, né? Sim. A troca plasmática mesmo. Na dúvida. É igual, eu digo assim, pensou em TEP, você pensa em anticoagular. Pensou em TTP, você tem que botar plasma. Seriam minhas considerações, assim. Bacana. E a outra coisa importante é o hemograma. É um exame simples, mas o RDW vai aumentando, né? Você vai vendo, mesmo que alguém não tenha lido a lâmina, porque não viu os esquizócitos, ou porque não viu, o RDW geralmente vai ver uma fragmentação, né, das hemácias, ajuda muito. Não sei se ela tem esse resultado aí. O inicial estava normal, estava 13 na abertura. Ela tem a aptoglobina, ela? Pois é. Devia estar zerada. Ela tem aptoglobina, não, né? Não tem. E provas de rabdomiólise? Foram feitas para pensar em rabdomiólise? Alguma... Aí em Salvador, na Bahia, tem aquela doença de RAF, né? Que dá mioglobinúria, do peixe. Do peixe.
Mas não dá essa manifestação Não. cutânea, né? E E o envolvimento do sistema nervoso central chama muita atenção central, né? para a Sim, possibilidade de sim. PTT. Ah, E a tá. diarreia dela era clara, não era com sangue, assim, para pensar. Essas Não, não, petecas não, não tinha eram sangue. era petecas ou equimose? Você não tem foto das lesões de pele, não, Não né? tenho foto da lesão. No prontuário tem descrito como petequias e equimoses. E E ela sobre tinha equimose sobre o periumbilical no hemograma, abdômen, não? não tem descrito. Não tem descrito. Aquelas formas estrongiloidias e fulminantes, assim, mas geral é com quem toma corticoide em Uhum. dose alta, HIV, e aí dá aquelas equimoses que confluem no abdômen em torno da cicatriz umbilical, né? Outra possibilidade seria uma meningococcemia, né? Sim. Mas seria É, fulminante, 14 dias para uma leucemia, 14 né? dias, É uma é. coisa bem mais. Aí já. E é Tem do. aqueles quadros subagudos, mas também, assim, não é a mesma evolução, a evolução é É, parecida. boa é. noite, pessoal. Outro também que Boa pode noite. aparecer Acompanhei por esse equimose caso. pode ser toxoplasmose, viu? Toxoplasmose pode dar uns quadros purpúricos, assim. Mas pelo menos eu vi alguns em imunocomprometido. Com relação ao RDW, que a doutora questionou, o do dia 16 já estava em 34. Aí, ó. Ele Então, foi realmente mostra aumentando. a fragmentação das hemácias. Às vezes alguém Isso. não termina, entendeu, Manuele? Aí, Uhum. esquimócito. E foi registrado, que eu vi no resumo. Mas, assim, Foi anisocitose. o RDW ia aumentando. Aí você sabe que está fragmentando hemácias, entendeu? Uhum. É. Esse Eduardo caso eu acompanhou ele, não foi acompanhei. Eduardo? Ah, Eu sou médico intensivista e trabalho lá na UTI do ICOM. E eu acabei ficando eu trabalhava nesse momento num momento mais administrativo, mas acompanhei esse caso aí nas últimas 48 horas de agravamento. Essa era a minha impressão também, né, de PTT. E aí, inclusive trouxe para minha equipe de intensivista, porque a gente discutiu com a colega da hemato, e a colega da hemato achou que não. Eu falei assim, olha, o diagnóstico de PTT é do intensivista. Quando a gente suspeitar, a gente vai fazer plasma. Eu não quero nem que peça avaliação hemática. Mas eu E acabei de fiquei falar marcado. isso, eu acabei de falar isso. Pensou, tratou. Pensou, tratou. Mas, opiniões divergem muito. Todo diagnóstico clínico permite discussão. Todo diagnóstico clínico. Agora, se você tira a subjetividade e joga no score, você tem pacientes de intermediário e alto risco, você tem a obrigação de fazer a intervenção. uhum. Mas eu acho que é isso, né? Ficou essa Vamos para marca de patologia. a equipe de intensivista e vamos ver se a patologia confirma, né? Ou sugere, né? Então, vamos para a patologia. Vocês estão vendo bem a minha tela? Sim, tá bem. Pronto, ok. Na autópsia minimamente invasiva, nós coletamos amostras do cérebro, coração, pulmões, sempre coletando dos 4 quadrantes de cada um dos 2 pulmões, fígado, baço, rim, pele e músculo. Opa. Aqui tem um painel para vocês terem uma ideia das amostras que nós coletamos, né? Coração, esses 4 tubinhos aqui, pulmão direito, os 4 daqui do pulmão esquerdo, fígado, baço, rim. Então, vocês estão vendo mais ou menos a quantidade de material que a gente coleta. Bem, aqui nós temos uma representação de uma das lâminas do coração, né? E nós vemos aqui os fragmentos que correspondem a fragmentos cilíndricos. E nesta figura a gente já começa a ver que dentro de vasos, dentro de arteríolas, a gente vê múltiplos trombos. A gente vê aqui nessa coloração, que é o azul carmim de machos, também a gente vê o miocárdio, né? E nas arteríolas, múltiplos trombos. E a gente vê
que esses trombos eles são principalmente corados em azul, que isso sugere a presença predominantemente de plaquetas. Aqui, em mais detalhe, a gente vê ainda tecido cardíaco, miocárdio, a gente vê os cardiomiócitos, tá? E a gente vê arteríolas preenchidas por trombos, onde já começa a haver uma entrada de células a partir da periferia dos vasos para dentro dos vasos, para começar um processo de organização. A gente vê tanto aqui quanto aqui. E, de novo, em maior detalhe, a gente vê nas arteríolas algumas áreas avermelhadas, que correspondem a áreas de fibrina, né? Filamentos de fibrina, mas a maior parte do trombo é formado por essa coloração azul, que deve corresponder a plaquetas. Então, eram trombos predominantemente de plaquetas. Os trombos predominantemente constituídos de plaquetas são mais comuns na TTP, na púrpura trombocítica trombótica, ao invés de coagulação intravascular disseminada. Nós vemos também aqui, em outra área no coração, ainda vemos tecido cardíaco, miocárdio, e em área subendocárdica a gente vê aqui o endocárdio, né, o revestimento endocárdico, e a gente vê áreas com múltiplos cardiomiócitos vacuolados. Ou seja, além do processo de trombose na microvasculatura, o processo de trombose estava levando à necrose do tecido cardíaco. Como a gente vê em maior detalhe aqui, várias células vacuoladas, né? Então, estava se estabelecendo infarto subendocárdico. Em outras áreas, essa era uma paciente obesa. Eu não sei se ela tinha ou não hipertensão, mas eu não trouxe aqui para mostrar. Talvez aqui a gente vê algumas arteríolas com um certo grau de espessamento da parede. Mas em algumas áreas nós encontramos entre cardiomiócitos esse tecido conjuntivo relativamente denso, que representa uma fibrose intersticial. A gente ainda vê aqui pequenos trombos dentro de vasos, né? A gente vê aqui numa coloração pelo tricrômico de Masson, e o que a gente vê em azul é tecido conjuntivo fibroso. A gente vê em outra área, entre os cardiomiócitos, tecido conjuntivo fibroso. Então, ela tinha, provavelmente não relacionada à TTP, uma cardiopatia isquêmica. A gente vê, às vezes, o tecido fibroso em torno de arteríolas. Aqui são amostras, são representantes de amostras do pulmão, né? Então, a gente vê também esses fragmentos compridos, né, que representam o tecido pulmonar. Em pulmão, nós encontramos aqui o tecido pulmonar, a gente vê áreas com espessamento de septos alveolares, e a gente encontrou no interior de artéria, como a gente vê aqui e aqui, né, aqui corado pelo HE, aqui corado pelo azul carmim de Marchus, a gente vê a presença de trombos, né? Esse já é um trombo mais ou menos bem formado, né? Mas tinham também em alguns vasos, algumas veias, a presença de trombos em fase bem inicial de formação. E, além disso, como eu mencionei, em algumas áreas a gente via septos alveolares espessados, com tecido conjuntivo fibroso, que corresponde a um processo cicatricial, provavelmente relacionado ao tabagismo. Ela era tabagista
ela foi tabagista por pelo menos 30 anos, fumando uma carteira de cigarro por dia. A gente vê aqui outros vasos, né? A presença de trombo, e aqui corado pelo azul carmim de machos. De novo, o trombo ele é predominantemente formado por plaquetas. Em algumas áreas, nós encontramos no intestício células infiltrando os septos, como a gente vê aqui, ou a presença de uma certa quantidade de leucócitos no interior de vênulas. E a gente via muitos megacariócitos, como a gente vê aqui e aqui, em detalhe, aqui, aqui. E chamou atenção para a gente essas áreas multifocais com esse infiltrado de células em interstício. Nós não conseguimos caracterizar completamente se isso representava uma pneumonite intersticial ou saída de células da medula e circulando. Como eu tinha mencionado, quer dizer, existiam várias áreas multifocais, como a gente vê aqui, que eram provavelmente sequelas com fibrose intersticial, que eram sequelas do tabagismo. Aqui. E a gente via com grande frequência, como eu mencionei, a presença de megacariócitos nos septos. De novo, essa fibrose intersticial multifocal. No fígado, nós encontramos dois aspectos diferentes. A gente vê aqui uma representação da coleta de amostras do fígado, né, com vários fragmentos alongados, e a gente encontrou esses dois aspectos que eu vou mencionar. Em áreas centrolobulares, a gente encontrou um certo grau de rarefação de hepatócitos, e nessas áreas a gente encontrou também hepatócitos necrosados, com núcleos hipercromáticos, pequenos. Então, nós encontramos nessas áreas centrolobulares áreas de necrose, né? Nós encontramos também, em algumas áreas centrolobulares, além da necrose, um infiltrado de células, às vezes bastante intenso. A gente vê aqui um espaço-porta, aqui outro espaço-porta, outro espaço-porta. A gente vê aqui uma veia central, e a gente vê essas áreas de necrose, como a gente vê aqui, né? Uma veia central, e esse infiltrado de células no parênquima. A gente vê em maior detalhe várias dessas células no parênquima, e às vezes a gente encontrava dentro de células, como se algumas dessas células que estivessem filtrando sinusoides estivessem dentro, no interior de hepatócito, como aqui. Esse caso eu olhei com Freitas e ele achou muito peculiar esses achados, e ele achou que pouco frequentemente se encontra alguma coisa semelhante em fígado. Então, no fígado, nós encontramos áreas de necrose em região centrolobular, às vezes com esse tipo de infiltrado que a gente com algumas células maiores e tal, que a gente pensou na possibilidade, quer dizer, ele pensou na possibilidade de ser um processo de infiltração leucêmica, tá? Mas de nenhum momento foi definida a possibilidade de ser uma infiltração leucêmica. Aqui, em outras áreas do fígado, a gente vê traves hepáticas, e a gente vê sinusoides com uma quantidade razoável de células nos sinusoides. Em alguns espaços portas, não muitos, mas nós encontramos em ramo da veia porta, como a gente vê aqui e aqui, a presença de trombos. Então, como nós mencionamos, nós encontramos trombos em coração,
em pulmão e em fígado. Aqui, a gente, além de ter encontrado os trombos em fígado, nós temos aqui espaço porta, região da veia centrolobular, e a gente vê que havia um certo grau de congestão sinusoidal, que a gente vê melhor na coloração do tricromo de Masson. Todo esse material avermelhado aqui e aqui dentro representam, todo esse material representa hemácias. Então, além das áreas de necrose em região central e áreas de necrose com infiltração celular, nós encontramos um certo grau de congestão sinusoidal, principalmente em torno de veias centrolobulares. E que isso é possível que esteja relacionado a um certo grau de insuficiência cardíaca que a paciente desenvolveu a partir dos múltiplos trombos no coração. Ainda no fígado, nós vemos aqui traves hepáticas e algumas células de Kupffer, elas apresentavam hemácias no citoplasma. Como a gente vê aqui uma célula de Kupffer com hemácias no citoplasma. E também nós encontramos, mais raramente, em células de Kupffer, a presença de células, provavelmente um linfócito. Então, havia hemofagocitose. No baço, aqui nós temos uma representação de uma amostra do baço, né? Aqui o aspecto histológico, aqui uma veia central. Nós vemos um certo grau de arteriolosclerose, encontramos um certo grau de despovoamento da polpa branca e nós encontramos também em arteriolas a presença de trombos, como a gente vê aqui. No baço, nós encontramos, além dos trombos, a polpa vermelha apresentava alguma congestão e a gente vê algumas células grandes, às vezes, formando agregados, ou como a gente vê aqui. E a gente ficou pensando na possibilidade de eritropoese extramedular ou naquela possibilidade de ser uma infiltração leucêmica. Isso seria uma possibilidade de algumas dessas células, mas a gente, de nenhuma maneira, evoluiu para fazer o diagnóstico de infiltração leucêmica. Tanto no pulmão, quanto no fígado, quanto no baço, nós fizemos recortes para fazer imunohistoquímica, para tentar identificar, para a gente poder identificar essas células. No rim, aqui está uma representação de amostra do rim. Nós encontramos aqui uma fotografia da histologia do rim, aqui a cápsula renal. Nós encontramos grandes áreas de tecido renal com necrose, como a gente vê aqui, necrose de coagulação. Então, provavelmente, um vaso de maior calibre sofreu algum processo de interrupção do fluxo, que levou à necrose mais ou menos extensa. E a gente vê em maior detalhe aqui túbulos a gente ainda vê a imagem fantasma dos tubos, né? Então, áreas de infarto renal. Nós encontramos também áreas um pouquinho com o intestino um pouco mais preservado, mas com túbulos desagregados, com células necróticas, que nós diagnosticamos como áreas de necrose tubular aguda. No rim, nós encontramos também em arteríola a presença de trombos, como a gente vê essa arteríola aqui, né? E a gente vê esse trombo, esse material avermelhado e hialino no interior da arteríola aqui. Nós vimos mais. Tinha uma quantidade grande de trombos em arteríolas no rim.
Na pele, é, é, nós retiramos a amostra da região da virilha, onde havia petequia, né? Nós temos aqui uma representação da pele, né? E aqui nessa coloração, o que a gente vê em vermelho na derme profunda, representa hemácias, como a gente vê em maior detalhe nessa figura daqui. Bem, então, com os achados, nós chegamos à conclusão de que no coração havia trombos em arteríolas, infarto subendocárdico, fibrose intersticial multifocal e também havia, eu não mostrei, mas edema intersticial. Nos pulmões, havia sequelas provavelmente, do tabagismo, havia áreas de enfisema, e também a presença de trombos em artérias e vênulas. E havia aquele infiltrado de células que provavelmente é possível que seja um infiltrado inflamatório multifocal. No fígado, áreas de necrose centrolobular, áreas de destraveculação e infiltrado por aquelas células que a gente questionou sobre a possibilidade de serem células precursoras hematopoéticas ou eritropoese extramedular. Os aspectos não são comuns em eritropoese extramedular, os aspectos que nós vimos. Infelizmente, nesse caso, nós não coletamos a amostra de medula óssea como se fosse um fragmento do osso esponjoso, nem fizemos mielograma. Tá? No baço, nós encontramos trombos em arteríolas, um certo grau de atrofia linfóide e infiltrado daquelas células que eu mencionei, que seriam células hematopoéticas, seria eritropoese extramedular. No rim, nós encontramos áreas de infarto, necrose tubular aguda e trombos em arteríolas. E em pele, nós encontramos hemorragia em região de derme profunda. Com esses achados, nós achamos que é possível que seja um caso de púrpura trombocitopênica trombótica. Como ainda existe a amostra de soro da paciente, talvez valha a pena a gente avaliar a atividade da enzima ADAM-TS13 ou a presença de anticorpos inibidores da enzima. Se a gente encontrar esse dado, a gente, em princípio, confirmaria o diagnóstico de púrpura trombocitopênica trombótica. Tá? Como eu mencionei, nós ainda estamos fazendo a imunohistoquímica de pulmão, fígado e baço para a gente identificar aquelas células que nós encontramos nesses 3 órgãos. Então, nós consideramos que a causa da morte foi trombose de múltiplos órgãos, coração, pulmões, fígado, baço e rins, e é possível que, associada a essa trombose múltipla, né, na microvasculatura, principalmente na microvasculatura, tenha ocorrido uma falência de coração, de fígado com aquelas áreas de necrose, e de rim também com aquelas áreas de necrose e necrose tubular aguda. Então, aqui é uma representação dos locais onde nós encontramos trombos. Então, nós encontramos em amostras dos 2 quadrantes inferiores do pulmão direito, encontramos no coração muitos trombos. Nós encontramos nos 2 quadrantes superiores do pulmão esquerdo e no quadrante inferior lateral, nós encontramos trombos no fígado, nos rins, tanto direito quanto esquerdo, e no baço. Então, esses são os achados que nós encontramos. Vocês não têm amostra de cérebro, não, né? O cérebro, o cérebro, nós examinamos e a única coisa que nós encontramos foi edema. Tinha um edema bastante intenso. O que ocorre é que na autópsia minimamente invasiva, a agulha, a gente coleta amostras a partir
do uso da agulha pelo nariz, e tem um certo ângulo que a gente é capaz de usar para coletar amostras do cérebro. Nas amostras que nós coletamos, nós não encontramos trombose e nós não encontramos sinal de infarto, nós não encontramos neurônios vermelhos, nós não encontramos áreas lá de gliose. Que nós encontramos foi apenas edema, mas é possível que Isso, é possível que na área que a gente coletou não tenha encontrado, não isso. tenha o achado, e é possível que se a gente recortar mais o bloco, a gente encontre vasos que mostrem microtrombose. Microangiopatia, né, cerebral. Isso, Não descarta. correto. Mas veja só, é bastante provável que ela tenha trombo na microvasculatura para explicar as manifestações neurológicas. Sim, sim. Eu posso fazer uns Aproveitando a comentários? presença. Por favor, Já que você está com os slides aí, eu poderia fazer uns comentários, Geraldo, claro, se Amar. vocês se importarem. Assim, eu acho que a autópsia de vocês assim, tem tudo para confirmar uma PTT. Assim, é uma autópsia compatível com PTT. Assim, na autópsia com PTT, assim, é muito comum essa trombose cardíaca, da microvasculatura cardíaca, pulmonar, cerebral pode ter também. E, assim, acho que o que renal, né? E só ficou faltando uma coisa que é muito comum na PTT e que provavelmente deve ter acontecido com essa paciente também, que é a trombose intestinal, assim, de microvasculatura intestinal. Eles fazem muito essa microtrombose e essa microtrombose é causa de isquemia intestinal e de translocação bacteriana, né? E aquele fígado que você mostrou, se você quiser voltar lá naquele Claro, primeiro slide, assim, do intestino, assim, é um fígado de choque, que eu concordo com a interpretação de vocês, assim, do professor Freitas, né? Tem uma destrabeculação, assim, uma perda de coesão de hepatócito em torno da veia centrilobular, que é típica de choque. Aí eu acho que é hematofagocitose. Então, viu, Geraldo, ali, olha, nesses lá, isso. Aqui, o que você está vendo nessa figura da direita, você tem muita corpo apoptótico, hepatócito entrando em apoptose, mas tem também muita célula inflamatória, tem hematofagocitose aí. E essas células pequenas, tem muita célula ali aí que é núcleo picnótico, e tem neutrófilo também. E nessa região, olha, que é justamente da mediozonal para centrolobular, isso pode ser um sinal de translocação bacteriana, por isso um pouco de uma resposta neutrofílica e de uma morte celular induzida por apoptose. Talvez essas células grandes que estejam com esses núcleos picnóticos sejam macrófagos. Se você fizer um CD68, vai marcar a célula de Kupffer fagocitando muita coisa aí. E na outra foto, acho que na terceira foto de fígado, tem essa, tem a próxima, que é mais a destrabeculação. Não, o próximo slide, desculpa. é, O próximo slide. olha só, é, Não, esse aqui não, o anterior. O anterior. Aí tem a hematofagocitose que está bem clara. O anterior, Geraldo. peraí. O anterior. Não, esse é o primeiro. Então, olha, esse é o primeiro que tinha a necrose sem infiltração centrolobular. Esse é aquele que tem áreas de necrose com infiltração centrolobular. Isso. Isso. Agora é o próximo. Aí aquele Aí, com muitas células em sinusoides. você veja, olha, isso, essas células aí pode ser de hematopoiesia extramedular, mas olha, tem núcleo picnótico, tem neutrófilo aí que está degenerado. E essa central, olha, você bem no meio, você tem uma certa venulite portal, que pode ser justamente a tradução da translocação que está acontecendo no intestino, que é muito comum a microtrombose na PTT no intestino. Agora, e tem trombo, né? Trombo aqui, olha, nos ramos da porta, aqui dentro do espaço porta, né? E aí uma consideração que eu queria fazer é assim, que tem quadros infecciosos que pode simular uma PTT, né? Ela teve um rinovírus, não foi que foi isolado do PCR,
Foi isso? Não, teve rinovírus detectado em suave nasal. Em swab nasal. Vocês pesquisaram SARS-CoV? Não. Ainda não. Olha, nós coletamos a amostra Isso. fígado, baço e pulmão para metagenômica. Tá. Ainda não foram feitas as análises de metagenômica, mas se quer dizer, a análise vai ser feita e a gente vai poder detectar vírus, bactéria, Uhum. fungo, protozoário a partir de amostras de tecido. Viu? Porque tem uns quadros virais que podem dar muita trombose, assim, SARS-CoV pode dar esse quadro de trombose, tem a nossa nova cepa aí que tem alguns quadros clínicos que são um pouco mais atípicos, e aqueles megacariócitos, uma quantidade grande de megacariócitos no pulmão, né, que pode estar presente na PTT, ela também está presente no SARS-CoV, né? Então, ela poderia ter uma infecção por uma COVID que poderia estar induzindo uma doença trombogênica. Ô, E, Amaro, licença, o adenovírus, vírus sincicial respiratório, Covid, foi tudo negativo, foram todos investigados. O único que foram foi investigados, identificado foi o rinovírus, fez um swab nasal e foi encaminhado para o LACEN. E vieram todos negativos, exceto o rinovírus. entendi. Eu só queria fazer um comentário, Amaro, o Tá, só seguinte, um falando de minutinho, assim, só para etiologia, encerrar bem rapidinho aqui. mas é Assim, etiologia, né? e aí o coração, aquela vascularização que você mostrou no subendocárdio, viu, Geraldo? Aquilo ali é um sinal de isquemia, mas aquilo ali, na microscopia eletrônica, essas vascularização é típico de megamitocôndria na microscopia eletrônica, que dá uma vascularização bem grande da mitocôndria, formando um cisto dentro do citoplasma do cardiomiócito, que dá esse espectro assim vascularizado, né? Acho que era isso que eu queria falar. Eu só queria perguntar a você, que você está falando de etiologia de uma síndrome hematológica, não é isso? Porque clínico e em termos de anatopatológico é uma púrpura trombótica. Amaro, essa sua ideia de célula em apoptose não foi a impressão que eu tive olhando as lâminas. Talvez as fotos estejam nos traindo, mas tanto eu quanto o Guaracira, que faz a parte de hematopatologia, nós olhamos essas células, e essas células são células mononucleares e não são células em apoptose, tá? Não são hepatócitos em apoptose. Os hepatócitos, eles têm um aspecto de necrose e coagulação. Essa paciente fez provavelmente uma falência, fez um choque final, e ela fez necrose de coagulação que pega várias zonas 3, inclusive interconecta a zona 3. Mas me chamou a atenção a presença dessas células e eu tive a nítida impressão. Eu achei a célula grande demais. O núcleo está muito grande, na minha perspectiva, do que eu vejo para um hepatócito apoptótico, ou é muito grande para ser um neutrófilo também, na minha visão. O Ô, que Glória, ocorre é que, clinicamente. infelizmente, Ah, olha só, o que ocorre é que, infelizmente, eu não tenho um sistema montado para tirar fotos do microscópio. As lâminas elas foram escaneadas e eu obtenho as imagens a partir de lâmina escaneada. Então, a imagem ela não é tão boa quanto se fossem fotos tiradas do microscópio. Muito eu tenho boa. duas colocações. Pode falar. Oi. É porque eu não estou enxergando aqui quem é. Freitas, você está falando? Pode falar, Oi. Claudilson. Glória, do ponto de vista síndrome, como você falou inicialmente, essa síndrome hematofagocítica, você chegou a pensar, ele não tinha ferritina, não tinha os elementos, mas Ele dava para tinha pensar, não ferritina, dava? tinha ferritina elevada. Agora, assim, síndrome Tinha? Não vi. hemofagocítica, você tem toda a hiperferritinemia, também é uma possibilidade como evento final, evento associado. Uhum. Organomegalias faltou febre, né? Agora ela tinha citopenia, né? Citopenia. Sim, Não tinha sim, estudo de medula para ver se tinha fagocitose, né? sim. E se tinha fibrinogênio baixo, se tinha triglicéride alto. Quer dizer, faltou alguns elementos, porque quando pensa tem que pedir, né? Porque senão você não Sim, monta. sim, Principalmente nos sim, quadros atípicos, eu concordo com alguns casos atípicos, são sim. difíceis, mas a Uhum. hemofagocítica faltou alguns elementos, mas
Não Entendi. tenho o que pensar. Marcelo, Eu, Marcelo Pascoal levantou a mão. Ei, Geraldo, sim, eu só queria fazer aqui breves comentários. Primeiro, parabenizar todos vocês pela apresentação, um caso extremamente difícil, complexo, foi muito bem conduzido. As lâminas estão maravilhosas do ponto de vista de representação, apesar do seu ponto de corte, Geraldo, de qualidade ser muito superior, mas assim, está bem visível. Eu acredito que o encaminhamento da interpretação para um quadro de púrpura trombocitopênica, ele vai se fazer até por exclusão, sobretudo quando tiver os resultados dos exames da pesquisa molecular para agente infeccioso. Mas eu fiquei um tanto quanto preocupado com a dimensão das manifestações em alguns órgãos. E aí eu vou chamar a atenção especialmente da depressão linfóide no baço. Eu achei ela extremamente acentuada por um curto espaço de tempo. Acho que a manifestação hepática também está muito acentuada para um quadro clássico de púrpura. O edema cerebral, acho que ele está também, apesar de não ter a microscopia, mas pela imagem que foi mostrada, está muito acentuado num curto espaço de tempo. Então, assim, essas alterações, elas são sim observadas num quadro de PPT, mas elas podem ser induzidas por etiologia infecciosa, né, particularmente viral. E aí, quando você olha para esse baço, com essa depressão linfóide muito acentuada, com uma hemofagocitose, que também foi observada lá no fígado. E aí eu aproveito para cumprimentar o professor Freitas e destacar que eu acho que eu tive uma interpretação parecida com a dele no quadro hepático, sabe? Eu acho que é mais mesmo o infiltrado e a lesão hepatocitária. Assim, se não tivesse uma informação muito segura, extremamente segura do ponto de vista epidemiológico, de ausência de deslocamento dessa paciente ou de contato recente com alguém que fez deslocamento, especialmente para o continente africano, eu teria um quadro típico de filoviride, né, da família filoviride. Então, até lembrando o curso que nós fizemos lá em São Paulo, né, lá no Adolfo Lutz, e foi apresentado um caso de filovírus, né, onde essa evolução clínica muito rápida, né, com uma manifestação sistêmica inespecífica difusa, seguida por um quadro intestinal e um quadro final com um comprometimento grave do sistema nervoso central, tendo como o baço a depressão linfóide acentuada, o edema cerebral bastante importante, na pele, a hemorragia, acompanhada ou não de uma vasculite, assim, eu acho que caberia ter certeza absoluta que não houve nenhum vínculo epidemiológico para pensar num quadro de vírus dessa família ou de outros vírus que fazem o diagnóstico diferencial. E aí, até mesmo os quadros mais graves de febre amarela poderiam simular. Então, é só para colocar um pouco mais de dúvida nessa interpretação morfológica, sabe, Geraldo? Eu acho que, inevitavelmente, vai caminhar para um quadro de púrpura, mas eu acho que ter certeza de descartar de forma assim, assim de forma absoluta, que não teve transmissão infecciosa é muito importante. Então, agradeço aí a oportunidade do aprendizado. Obrigado, Marcelo. Então, olha, eu acho esse que rinovírus com a aí, ele avaliação, tá de olha, gaiato? só um segundo, Cláudio. Ah, Então, olha, com a avaliação da atividade da enzima ADAM TS13 e com avaliação de anticorpos, de autoanticorpos contra a enzima, e com a avaliação da. Provavelmente a gente vai detectar anticorpos, autoanticorpos, e aí fechar o diagnóstico de púrpura trombocitopênica trombótica. E com a metagenômica, provavelmente a gente vai poder afastar ou não infecções por vários micro-organismos. E a gente vai saber o que Amaro falou sobre a possibilidade de
de alteração, digamos, de trombose intestino e translocação de bactéria de intestino para a corrente sanguínea e para fígado. Com a metagenômica, a gente vai saber se tem ou não a presença de ácidos nucleicos de micro-organismos que vieram do intestino para o fígado. Vai em frente, Claudilson. Esse rinovírus aí, eu queria que vocês, Marcelo, Amaro, tá de gaiato aí, porque o rinovírus, para causar esse transtorno, ele não teria essa. Como é que vocês poderiam comentar, por favor? Olha só, o rinovírus, em geral, não é um vírus, pela minha leitura, não é um vírus muito agressivo, não é? O que Exato. você tem a dizer, Amaro e Marcelo? O rinovírus, rapidinho, ele é mais comum como causa de PTT em criança quando é PTT Exato. hereditária, né, Glória? Eu acho que num adulto como ela, é pouco provável que tenha sido a causa desencadeadora, né? Sim. O problema é que a gente não sabe muito isso, né? Assim, não tem muita notificação sobre esses casos bem descritos, assim. Mas sem dúvida alguma, assim, acho que é uma autópsia que mostra que é uma PTT. Assim, acho que a única coisa que ficou, não está aí documentado, mas assim, tem a limitação da autópsia minimamente invasiva, que muita, assim, dá muita trombose no intestino, assim, que acho que no final faz uma translocação, né? Mas a gente não tem muito dado, assim, mas é possível, assim, né? É possível, assim, ela teve um quadro febril, né? O Mas o Marcelo quadro Pascoal, febril também pode ocorrer Não no é caso uma de função TTP, né? é, Uhum. assim, Marcelo Pascoal, acho que você viajou demais, pelo amor de Deus. Eu me pelo de medo de ebola, Marburg e tudo mais. E eu acho que a gente pode dizer que não foi isso, porque eu estava lá nessa autópsia, sem a paramentação adequada, Geraldo e a colega que estava ajudando, e graças a Deus ninguém teve nada depois, a família também não. Então, assim, é muito pouco provável. E ela também não teve nenhum vínculo de viagem para é. a África, para nenhum outro local. Eu acho que é bom você E lembrar a, disso para a gente clarear, mas assim, eu me pelo, se tem algo que eu me pelo de medo é é. bola. E a histologia do fígado é bem diferente, né? O doutor Auro, sim, certamente. A Quando histologia o do caso fígado foi vai. apresentado, antes de ver as imagens, foi a primeira ideia, assim, de uma virose sistêmica grave que me ocorreu, sabe? E depois de ver esse baço que está aí na tela, com essa depressão linfóide muito acentuada, eu pensei, poxa, não fica totalmente descartada, apesar de ter o vínculo. Agora, em relação ao rinovírus, ele tem uma ação muito localizada em célula epitelial mucinosa. Então, para ele gerar um comprometimento sistêmico, para gerar problema no baço hepático, era muito difícil, sabe? Teria que ter uma carga viral muito, muito elevada, por isso na criança talvez mais impactante. Muito E tem a bom. histologia do Então, fígado, né, Marcelo? Que, assim, a histologia dos filovírus do fígado é bem diferente dessa daí, que você consegue ver a inclusão Amaro, viral mas típica do a fígado. púrpura, se você olhar, o quadro morfológico dela, ele não é tão assim exuberante no início, talvez no final pela isquemia, né? Talvez uma isquemia mais global, mas o quadro de púrpura, ele não costuma ser, ele costuma ter até o fígado com transaminases discretamente aumentadas por um bom período de tempo. Então me Mas não chamou a ocorreu atenção isso, essa. Marcelo. Olha só, as transaminases, durante muito tempo, elas foram relativamente baixas. Houve um aumento muito grande no dia que precedeu o falecimento. Não é isso, Áurea? Exatamente, foi É isso exatamente isso. mesmo. Mas qualquer infecção secundária no curso de um paciente com PTT agrava a PTT, né? Então, o paciente, ele piora. Por exemplo, eu já fiz muita férias de paciente com PTT, e quando ele infecta, eu tenho que intensificar, porque ele piora muito das manifestações isquêmicas, muito comum.
Então, acho que você está certo. Essa paciente teve manifestação do trato gastrointestinal, isso aí que foi comentado. Então, talvez ela tivesse já tido ali evidência de translocação bacteriana naquele momento também. Uhum. E uma coisa que eu lembrei aqui, viu, Geraldo? Acho que o baço, aquilo que você mostrou, aquelas células, acho que é uma hematopoiesia extramedular, viu? Que acho Amaro, olha que só. no momento É, pós-quimioterapia, na púrpura também, assim, requer mais o tecido hematopoético e aí aparecem esses ninhos, né, de hematopoiesia extramedular. Minha experiência com hematopoiese extramedular é de roedores, né? É de camundongos. Então, em Uhum. camundongo, É os comum. acúmulos de células, eles são maiores, né? E você diagnostica mais facilmente. De qualquer forma, nesse caso, nós fizemos imunohistoquímica e nós ainda vamos avaliar. Esse caso, como a gente comentou, ele não foi concluído, mas como a Uhum. gente tinha um cronograma para a gente poder seguir, nós preferimos ir em frente e apresentar ele mesmo nessa fase. Não apenas ir em frente, mas para a gente é Isso. sempre um prazer e aprender com os colegas, com os comentários, com sugestões. Então, a gente achou que deveria ir em frente e apresentar o caso, mesmo antes da conclusão. Perfeito. Glorinha, você quer fazer alguma colocação a mais em relação à Não, patologia? eu acho que, como hematologista, eu estou segura que isso é uma PTT. Ela deveria ter feito uma plasmaférese. Aí, assim, ver o caso na complexidade, na totalidade, é sempre mais fácil, né? E diagnósticos clínicos, mas foi muito bem apresentado. E eu acho que foi bom, Geraldo, você ter trazido, porque para nós é um grande aprendizado, né? Reforça a necessidade de diagnósticos clínicos, né? Reforça pensar na possibilidade e já atuar, porque a gente deveria, né? Na hora que a gente aprende, a gente atua e com perspectiva de uma resposta melhor terapêutica do paciente, entendeu? Mas E muito obrigada. parabenizar Eduardo, intensivista aí, que pensou e atuou logo, viu, Edu? Parabéns aí, você que pensou na hora e já atuou na questão da púrpura trombocitopênica. Não sei se ele está aí ainda. Tô aqui, mas fui voto vencido. A gente acabou não fazendo plasma para ela, não. Foi mesmo. Foi. Ah, da próxima vez você segue em Você chama, frente. você chama mais hematologistas. Chama a Glória, ó a Pode me Glória, ó a chamar. Glória. Mas Convidado. muito Olha, bom. já são 9h15. Se Eu não acho que tiver mais algum comentário, nós gostaríamos de agradecer a todos. encerrar. Sempre a gente está aprendendo e a gente vai continuar contando com a participação de vocês para a gente fazer com que essas sessões sejam cada vez melhores. Áurea? Agradeço a todos, é sempre muito produtivo, eu não tenho dúvida. Eu acho que nesse caso, sim, a gente podia ter feito coisas diferentes, né? É a pergunta que a colega de Minas, né, colocou numa das sessões anteriores, o que nós poderíamos ter feito diferente. Eu acho que nesse caso a gente podia ter feito muita coisa diferente, mas infelizmente teve uma evolução bem dramática. Mas eu acho que as colocações foram muito pertinentes e a gente pode encerrar por agora, né? Boa noite a todos Então, e muito Boa obrigado. obrigada noite. Boa pela noite. presença. Geraldo, a foto. Abraço. Tchau. Uma boa noite para todos. Obrigado a Boa Boa todos. noite. noite. Boa noite, pessoal. Parabéns, Geraldo. Boa Tá noite. bom. Boa noite, Parabéns. Geraldo. Cláudio, Parabéns Gilson. aí. Boa noite. Parabéns, Marcelo, pela Obrigado. apresentação do caso. Apresentação muito boa. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Fechou. Tentando ver como é que